muito feliz de estar aqui nesse segundo dia, Congresso Coração em Chamas. Primeiramente, eu agradeço a Jesus. Por quê, Samuel? Porque é Ele que faz tudo, sempre vai fazer e vai continuar fazendo. Amém? Também eu fico muito feliz. Pastor Mauri, muito obrigado pelo convite. Também, missionária Valéria, Deus abençoe a vida de vocês. Queria pedir agora para você, olhe para a pessoa do seu lado. Pode olhar no fundo dela ou dele. Olhe, isso, diga assim, boa noite. Diga assim agora para ele ficar feliz. Diga assim, diga assim, você. Não, diga com mais graça, com mais amor de Jesus. Com o amor de Jesus, isso. O amor puro dele, ágape. Diga assim, você não é Colgate. Não, você não é Colgate. Mas você tem um belo sorriso. Ó, já ficou legal, tá vendo tu? Já tá feliz, ó. Coração em chamas. Abra sua Bíblia aí, Salmo 51:10. Salmo 51:10. Salmo 51:10. Por favor, bota aqui, por favor. Vocês estão rápido hoje. Glória. Eu vou usar muito vocês hoje, viu? Olha todo mundo pra cá pro Data Show, por favor. Vamos lá num grande coral bem bonito, bem top. Tá bom? Fala assim comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Veja só, algumas Bíblias dizem inabalável, outras Bíblias dizem estável, outras Bíblias dizem reto. Samuel, tudo a mesma coisa, tudo igual. É uma questão de transliteração. O que é transliteração, Samuel? Quando vai transpor do original para vários tipos de Bíblias, NTLH, NVI, tudo é Bíblia. Amém? Primeiramente, você já parou para pensar o que é um coração em chamas? Um coração em chamas, para a gente entender melhor, é aquele coração em que você, para vir hoje para cá, você recebeu um convite, correto? Você falou assim, rapaz, vamos lá para o congresso. Não é porque foi o pastor Edjandro, é isso, correto? Não é porque é Samuel, ou porque o outro pastor do outro dia, não, me perdoe, esqueci o nome, Zildo. Gente, se fosse outros homens, outros pastores, Jesus também iria derramar a graça dele. Não é porque é Samuel não, mas você tem que entender o que é um coração em chamas. Você veio para cá por causa de um convite, mas o convite já estava em chamas, o coração da pessoa. Agora diga uma pessoa assim do seu lado e diga assim, um coração em chamas é um coração disponível. Por que, Samuel? Se você não quisesse não vir, você não vinha. Não é não? Para pensar comigo. A gente, irmão, tem o livre-arbítrio. Eu quero fazer, eu vou ou eu não vou. Mas você veio porque você quer ouvir Jesus. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, como 1 e 1 é 2. Eu estava ali, irmão. E eu tenho certeza, presta bem atenção que eu vou dizer para tu agora. Jesus está aqui. Ele está aqui. Agora, coração em chamas é um coração disponível. Mas disponível para quê? Jesus nos ensina diversas coisas, aonde a gente acerta, aonde a gente erra, aonde você tem que melhorar e ser aperfeiçoado. Só que o que Jesus lhe ensinou ontem, vai lhe ensinar hoje e vai lhe ensinar amanhã, não é para você ficar com seu coração em chamas, ficar para você e reter para você. Não, é não. Se você pegar, você sabia que esse Salmo 51 aqui é uma oração? É uma oração.
Irmão, quando eu li o Salmo 51, vê só. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Aí quando eu estava, irmão, fazendo a pregação, eu falei assim, peraí, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e ele não tinha não, é? Aí foi quando o Espírito Santo falou para mim assim, Samuel, vai lá nesse versículo aqui, agora vamos lá. Por favor, coloca aqui, 1 Samuel 16:1. Você entendeu o que é um coração em chamas. 1 Samuel 16:1. Isso, vê só. O Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi, diga assim, escolhi. Samuel, não estou entendendo nada. Fica calmo que vai entender agora. Irmão, para Davi fazer uma oração dessa, se você olhar antes, ele está pedindo misericórdia a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa. Se você veio para cá, você está disponível para uma coisa. O quê? Para ouvir Jesus. E Jesus vai falar com você agora. Depende, irmão, do nosso coração. Por que, Samuel? Jesus quer, quando olhar para o teu coração esteja apontando para o trono, porque tudo que ele vai fazer em mim e você, ele tem que ser glorificado. E se não for, está errado. Está errado. Por que, Samuel? Tudo é para ele, vem dele e volta para ele. Só que para você entender esse versículo aqui, quando chega na parte do escolhi um rei, se você for no original, escolhi, o escolhi é isso aqui, ó. Eu coloquei até aqui, rapaz. O escolhi é provi. Irmão, você que está aqui nessa noite tem um chamado de Jesus. Por que Samuel está dizendo isso? Porque Davi, ele tinha um chamado. Eu, Samuel, meu irmão, eu nasci para tocar, cantar, servir Jesus. Mas cada um aqui, ó, tem um chamado específico. O de Davi foi ser rei de Israel. Mas para ele ser rei de Israel e chegar a ser rei de Israel, Deus viu o coração dele. Por que, Samuel? Poderia ser outro? Poderia. Mas você conhece Davi como? Davi, o homem segundo... Rapaz, faz um coral para ficar mais top. Faz assim. Davi foi o homem segundo... Respondeu tudo. O coração dele já estava em chamas. Por que, Samuel? Eu estou conjecturando aqui. Por quê? Quando Deus olhou para o coração, imagina Deus olhando para o coração. Eu estou imaginando, irmão, quando eu leio a Bíblia, eu imagino tanta coisa. Eu imagino Jesus chegando para fazer um milagre. Eu imagino ele conversando com os discípulos. Agora eu estou imaginando Deus olhando para o coração de Davi. Por quê? Ser rei não é simplesmente rei, mas é faça isso, faça aquilo. Meu irmão, é uma autoridade. Se você vê no original o que é um rei de Israel, é uma autoridade tão alta, não é não, pastor? Muita autoridade. Mas por que, Samuel, Deus escolheu Davi? Por causa do coração dele. Deus somente quer que o seu coração esteja disponível. Eu, Samuel, não queria ser evangelista. É o que Samuel queria, não, irmão. Quem me conhece de perto sabe que eu disse não. Só que é o seguinte: olha para a pessoa do seu lado e diga assim: quando Deus olha para você, agora essa frase você vai dizer assim: meu Deus, é mesmo, Samuel, é. E olha para o teu coração e vê uma coisa legal, já era. Por que, Samuel, já era? Porque, irmão, ele vê a sinceridade do seu coração. Ele vê que, olha,
Sabe o que é chamado? Pode botar aí no @samuel.leonardo, viu, que eu aceito. Olha, chamado é uma missão impossível para uma pessoa improvável. Irmão, se eu for perguntar aqui ao pastor Amaury, quantas vezes ele já pensou assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Não é não, pastor? Mas Jesus, Ele somente quer uma coisa de você: sua disponibilidade. Mas o que era? Aí você pode dizer assim, mas Samuel, naquele tempo não é igual a dia de hoje. Irmão, se você for ver, eu estudei a história de Davi, irmão. Eu nunca estudei com tanto gosto. Eu estudei, olha, vi o caráter dele, vi livro, li, para mais de 20 páginas, para mais de 30 páginas eu li. E eu fui ver assim, o que é Davi, como era Davi? Baixo, 1,5 metro, ruivo, e se a pessoa olhar para ele, dá para nada. Vai vendo o contexto histórico do livro? Só que eu não vou falar aqui contexto histórico, tá tudo aqui no tablet, e agora eu tô chique. Mas o que acontece? Jesus, Ele não quer saber como você está agora. Ele só quer uma coisa de você. Vem para Ele, que os outros procedimentos, aí é com Ele, meu amigo. Agora, vamos lá. Por que Samuel, quando fala coração em chamas? Coração em chamas é um coração disponível. É um coração que você vai deixar Jesus inflamar você dia após dia. Mas o que é inflamar? Vamos lá. Quem aqui tem... Você sabe o que é vida de oração? Sabe o que é? Quem sabe? Levanta a mão, me ajuda. Obrigado. 3, já passou de 10. Glória, estou feliz. Vida de oração, irmão, é quando bate no relógio 9 da manhã. Você pode dar o que dá e você vai orar. Samuel, o que é que isso tem a ver? Você vai entender já já. Quando você começou a orar, você foi logo orando 5 horas? Não. Foi orando logo 6 horas? Não. Você foi orando como? 10 minutinhos, 15 minutinhos. Mas o que Jesus quer com você é um coração em chamas. Para sempre que ele seja assim, vamos lá. Você está assim, ó, tamo junto, pode mandar o serviço, eu vou fazer tudo isso para você. Irmão, eu, Samuel, antes de vir para cá e começar a pregar em algumas igrejas, sabe o que eu era na igreja? Tocava bateria. Fiz conservatório, 9 anos de música. É por isso que eu fiquei olhando para o filho do pastor aqui, ó. Falei, rapaz, que saudade deu agora, viu? Mas Samuel, o que é que isso tem a ver? Jesus viu no meu coração a minha disponibilidade para falar dele. E quando a pastora da igreja metodista falou assim, Samuel, você vai liderar a juventude, eu falei, vou não, porque não tenho paciência para esse menino, vai pecar de domingo a domingo, não dá não, irmão, dá não. Só que, irmão, você e eu perdemos feio para Jesus. Por que, Samuel? Não tente lutar contra aquilo que já está incomodando você há meses. Por quê? Chamado. Jesus tem um chamado com você e Ele quer usar você. Como assim, Samuel? Chamado, existem questões específicas. Hoje a geração, eu estou tão preocupado, pastor, porque a gente não pode viver, irmão, de um evangelho frágil. Tem que viver no evangelho em que você entenda o que Jesus quer falar com você, que é aqui, ó. Pecado não mudou, pecado é pecado e graça é graça, mas tem que ser falado. Quando Davi orou isso aqui, ele estava assim, Senhor, tem misericórdia. Aí quando chega no versículo, ele falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Aí ele fala assim no 11, não me expulses da sua presença. Irmão, sabe o que é você olhar para Deus e você pedir ao Espírito Santo para Ele não retirar você da presença dEle? É muitas vezes assim que a gente se sente.
o pecado. Teve um dia, eu já fui Uber. E deixei de ser Uber, aí tô com um passageiro. Aí quando eu entro dentro do carro, aí o rapaz falou assim pra mim. Deu boa noite, conversando. Aí falou assim, o senhor é cristão? Eu falei, glória. Aí eu falei alguma coisa, ele, só tem uma pergunta pro senhor. Eu falei, pode falar. Como é que eu faço para dizer para Jesus que eu amo ele? Aí eu falei, muito fácil. Ele, Samuel? Eu falei, é muito fácil. Ele, como? Diga não ao pecado. Me diga aí, irmão, se você diz não ao pecado, você progride na sua vida espiritual. Mas se você chega pelaquela porta, pastor, pergunta como você está, e você fala que está bem, e você sabe que você não está bem, e você está mentindo para você mesmo, não adianta. Sabe qual é o pior problema do ser humano? Está no pecado, está fazendo coisa errada, mas ele não faz uma coisa. Agora olha a pessoa do seu lado com muita graça e com muito amor. Jesus diga assim, peça ajuda. Vence só não, irmão. Não vence só. Agora, primeiramente, deixa eu ver aqui o tempo, porque se eu falar demais, meu amigo, eu me conheço. Mas por que, Samuel, coração disponível? Porque não importa o lugar que você esteja, Jesus quer usar você. É na igreja? Amém. É no trabalho? Amém. Mas tem um local. Quem aqui estuda ainda? Quem aqui estuda? Pronto. É na escola que Jesus quer usar você. Por que, Samuel? Rapaz, eu dia desse, pastor, conheci um outro pastor que ele falou assim, Samuel, conheço um rapaz que foi para Federal. Tava crente, menino, crente, mas crente. Chega, se alguma menina fosse namorar com ele, a menina desviava e ele continuava crente. Crente, mas crente mesmo, menino. Aí chegou na Federal, primeiro, segundo, terceiro período, crente. Quarto, quinto, já ficou meio assim. Quando terminou, não é mais crente, homossexual. Você tem que orar pelo seu filho. Tem que orar para essas escolas. O pessoal chegar lá e ficar falando um monte de coisa, um monte de besteira. Você tem que colocar o seu... Meu irmão, tem que ter vida de oração. Se não tiver, você vai morrer. Você nem, ó, isso tá nem aqui, ó. Não está nem aqui no esboço. Mas se você não orar, a gente morre. O pastor Amauri, a missionária Valéria, toda a liderança, não quer pegar aqui, semana após semana, mês após mês, e ele ser um MacGyver, não. Quem é mais antigo vai lembrar de MacGyver. O que é MacGyver, Samuel? Rapaz, tu chega com teus caquinhos aqui, ele vai tentar pegar e colocar super bodo naquela cola que já colou semana passada. Ele só quer uma coisa de você. Ele e Jesus, sabe o que? Faça igual a Davi. Seja sincero. Chega aqui e fala assim, pastor, tá dando não, pastor. Tá complicado o negócio. Me ajude. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Segundo, não importa o que você esteja fazendo, Jesus sempre vai querer ver o seu coração. Isso aqui é uma Ferrari. Sempre esteja, diga assim, sempre esteja pronto a servir. Quarto ponto, um coração em chamas é um coração disposto a ouvir Jesus. Mas muitas vezes a gente quer ouvir Jesus de algumas coisas que ele não quer falar com você. Ele quer falar outra coisa com você. Você fala assim, Senhor... Teve um dia desse, estava num culto de oração,
Aí, tava lá um jovem lá, chorando, orando. Aí um amigo meu chegou a mim assim: Samuel, Jesus me deu uma palavra para eu dar para esse menino. Eu falei: foi mesmo? Eu falei: foi. Qual foi a palavra? Que ele está pedindo para Jesus falar com ele sobre a vida financeira, mas Jesus não quer falar com ele sobre a vida financeira, quer falar com ele sobre o lado sentimental dele. A gente tem que aprender Senhor, a gente tem um monte de coisa para falar. Se deixar, irmão, a gente tem uma resma. Mas você já pensou no seguinte? Sabe o que? Pergunte a Jesus o que é que ele quer falar com você. Pode ser coisas que para você, para mim, para nós assim, nada demais. Mas para Jesus, ele quer mudar você. O que é chamas? Um coração em chamas. Diga comigo assim agora: a obediência gera autoridade. Não tem como você falar com alguma pessoa sobre pecado de pornografia, mentira e um monte de coisa se você não está liberto. Não tem como. Por que, Samuel? Está sendo liberto, está sendo curado ainda. Jesus, ele quer libertar você nessa noite. De que, Samuel? Não sei. Muitas vezes a gente pensa que pecado, que só tem pornografia, adultério, mentira. Não, sabe o que também? Orgulho, medo, angústia, rancor, perdão. Libera perdão, irmão. Eu conheço uma pessoa que teve que ter um AVC e ir para UTI para dar perdão ao irmão. Aí Jesus tem que fazer isso com você? Estou ameaçando não, viu? Fica calmo. Irmão, Jesus quer que você libere perdão. Amém. A tia foi assim, ó. Amém, amém. Agora, imagina agora, você está errado e receber perdão. Agora imagina essa outra situação. Você está certo e dá perdão. Tem gente, tá aqui, ó. Meu irmão, daqui a visão é muito boa, pastor. O pessoal vê assim, ó. Eita misericórdia. Segundo, o coração obediente é o que, Samuel, também? Um dia desse, eu fui fazer alguma coisa, foi o que, meu Deus? No banco. Não foi tirar dinheiro, foi pagar a conta. Quando eu cheguei lá, aí Jesus falou para mim assim: Samuel, ajude aquela senhora. Aí eu: mas Jesus, eu tô com tanta coisa para fazer em casa. Ajude aquela senhora. Aí eu falei: mas Jesus, ele ajude. Aí ele falou pela terceira vez, irmão. Pela terceira vez, você sabe, né? Ajude aquela senhora. Aí falou assim no final: Samuel. Aí eu falei: opa. Falou o nome completo, só faltou o RG. Aí eu falei: beleza. Fui lá, eu falei alguma coisa. Ela: meu filho, você pode me ajudar a pagar a conta? Eu falei: eita, rapaz, irmão, era tanta conta. Tanta conta. O que o Samuel fez? Samuel obedeceu? Não. Aí você pensou assim: Samuel obedeceu, né? Aí quando eu chego dentro do ônibus, aí o Espírito Santo: desça e ajude-a. Aí eu passei na catraca, aí o Espírito Santo de novo: desça e ajude-a. Sentei lá atrás. Aí foi Jesus de novo: Samuel, desça agora. Eu falei: vou descer. Quando ele foi, eu falei: vou descer. Ele: não desça mais. Eu falei: mas por que, Jesus? Vou descer agora. Ele: Samuel, não é para você me obedecer na terceira vez. Quando eu falar a primeira, você não reconhece a minha voz? Me obedeça. Você não conhece a voz de Jesus? Você sabia que a gente é testado no mundo espiritual, segundo após segundo? Eu conheço gente que de ontem para hoje teve tanta guerra espiritual em casa somente porque eles estão orando, sabe por quê? Pela Ucrânia e jejuando pela Ucrânia. Aí a gente pensa que é brincadeira. Jesus, ele quer te promover a coisas espirituais, mas para ele te promover a coisas espirituais, primeiro ele te testa em coisas pequenas para depois te dar os serviços grandes.
Samuel, eu quero fazer um monte de coisa para Jesus. Primeiro ele vai te testar nos pequenos. Conheço o pastor Thomas, reitor do seminário. Eu estava lá, muito tempo, capinando lá, capinando, o capim lá, aparando. Aí, Jesus falou assim para mim, máquina, capim, grama. Aí eu falei, isso não é Jesus não. Jesus fala, máquina, capim, grama, irmão, isso não é Jesus não. Aí de novo, máquina, capim, grama, Samuel. Eu falei, o que é que o senhor quer com a máquina, um capim e com a grama? Aí ele falou assim para mim, vai até o pastor Thomas que ele vai te explicar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor, Jesus falou isso comigo. Eu sabia, Jesus falou comigo aqui agora. Eu falei, foi mesmo, pastor? Ele foi, vou te explicar. Aí ele me levou no corredor do seminário e me mostrou a primeira sala do seminário. Aí eu falei, por que o senhor está me mostrando a primeira sala do seminário? Ele, Samuel, há muito tempo atrás, eu estava ali no meio daquela sala. E estava lá pintando. E eu falei assim, eu não quero mais saber de pintar. Eu quero é pregar o evangelho. E deu um chute na tinta, deu um chute na cadeira, e a tinta ficou toda espalhada pela sala. Aí Deus falou com ele assim, homem, como é que eu vou te dar coisas grandes se das pequenas você não sabe cuidar? Obedeça ao Espírito Santo. Vou dar outro exemplo de obediência. Para quem não sabe, o ano passado eu fui para a África do Sul em viagem missionária. Recebi, meu irmão, Pix, pastor, Pix é de Deus. Purinho sem mistura. É, puro sem mistura. O que acontece? Aí recebi muito Pix, muito. Aí quando eu chego lá, irmão, potestade lá, meu Deus do céu, manifesta com força, irmão. Com força. É com força mesmo. Você tem que estar no óleo todo dia. Aí, tava lá, contando lá o dinheiro de bolso pra gente gastar pra alguma coisa, emergência. Aí Jesus falou assim pra mim, dê 1000 rantes. 1000 rantes, que é a moeda de lá, a tal pessoa. Aí eu falei, agora. Aí quando eu fui sair do quarto, o diabo, será que foi Jesus mesmo? Eu falei, vai-te embora, Satanás. Eu tava no óleo, irmão. A gente praticamente não tomava café de manhã não, irmão. Tinha que orar muito. Era muita oração lá. Quando eu cheguei pra mulher, aí dei pra lá a oferta lá pra irmã. Aí fui embora. Beleza, obedeci a Jesus. Depois de 2 dias, ela chegou pra mim e falou assim, Samuel, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi que houve? O que você fez ontem? Quando eu estava no Brasil, no culto de despedida, para eu vir para a África, uma pessoa falou assim para mim a palavra, presta atenção. Uma pessoa na tua equipe irá ser usada por mim para dar 1000 rantes no dinheiro de lá. Só o pastor entendeu. Vou dizer de novo. Jesus disse para ela o seguinte, que iria usar uma pessoa para dar 1000 reais à irmã no dinheiro de lá, quando ela estivesse lá. Mas irmão, obediência. Davi, ele foi obediente. Por isso que o coração dele não parava de ficar em chamas. Coração em chamas não é somente ficar no mistério falando a língua rodopiando. É não! Coração em chamas é um coração puro, que não gosta do pecado, que odeia o pecado, que é obediente, que é sensível ao Espírito Santo, que fala assim, pastor, estou aqui para servir. Não sou diácono, não sou pastor, não sou nada, mas estou aqui para servir. Você tem que entender que o chamado é muito maior do que você. Mesmo que você tenha olhos para assim, ó, aqui, ó. Eu não quero isso. Mas Jesus não vai desistir de você. Por que, Samuel? Porque Ele ama você. E por último ponto aqui da coração disponível. Agrade a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus, Samuel? Diga comigo assim, Bíblia, oração
e jejum. Por que, Samuel? Quem aqui é mãe? Quando você foi dar a primeira comida do seu filho, você deu Coca-Cola? Você deu o quê? Leite, não foi? Pronto. É assim que começa a vida de oração. Devagar. Não comece de um dia para a noite, 10 horas. Eu conheço gente que ora 10 horas por dia. Mas eu não vou me comparar a pessoa, que a pessoa ora assim já faz mais de 30 anos. O que Jesus quer colocar dentro de você, sabe o que é? Vida de oração. Samuel, o que é isso? É intimidade com Jesus. A geração de hoje não pode viver de YouTube, não. Tem que viver de Bíblia. Oração. Pode dar o que der, irmão. Minha mãe sabe. Pode perguntar depois se quiser. Irmão, pode dar o que der. Tem que orar. Porque se eu não orar, eu vou morrer. Se você não orar, se você não falar com Jesus, meu irmão, vou falar na linguagem nova, você vai entender rapidinho. Vai dar BO. Sabe o que é BO? Boletim de ocorrência. Vai ser problema para Jesus. Vai ser uma coisa para Jesus assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer de novo? Vai ter que fazer uma ginástica para assim, para orar. Mesmo que faça uma ginástica, Ele não vai desistir de você. Segundo, um coração em chamas é um coração disponível. Mas o que é também, Samuel, um coração em chamas? É um coração que Deus te chamou. Como Deus me chamou, Samuel? Vê, até o celular está dizendo aqui, ó, aqui está o resultado da sua busca. Deus me chamou. Irmão, Deus me chamou você está aqui no culto de hoje. Olha uma pessoa do seu lado e diga assim: Deus me chamou. E agora? Aí sabe o que você faz? Você diz sim. Só isso. Sabe quando é que eu disse sim para fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje? Pregar o evangelho. Em algumas igrejas o pessoal me convida. Foi em 2014. Eu estava lendo a Bíblia todinha num propósito. E quando chegou num versículo, Romanos 9:17, li o versículo e o Espírito Santo falou assim comigo: Samuel, vamos cumprir o seu chamado. Eu falei, vamos. Não importa, irmão, aonde Jesus quiser te levar. Não importa como Jesus vai te usar. Ele somente quer que você diga uma coisa. Diga comigo assim: Jesus somente quer uma coisa de mim. O meu sim. Só isso. Segundo, agora eu vou explicar para você sobre motivação do coração mais detalhado. Glória. O que é motivação, Samuel? É um coração puro, que Jesus não vai ver maldade. Glória, aleluia. É pentecostal. É um coração puro que não vê maldade, que não gosta do pecado, que odeia o pecado, que quer mostrar para Jesus como agradar a Ele, segundo após segundo. Motivação do coração presta bem atenção agora. Jesus vai olhar para o teu coração. E quando Ele olhar para o teu coração, Ele vai ver se a motivação, o teu coração, está apontando para o trono dEle. E quando apontar para o trono dEle, Ele vai ver se o que Ele está querendo fazer em você, você vai exaltar a Ele. Samuel, como é que eu sei disso? Vou fazer uma pergunta para você. Você já ouviu Jesus hoje? Sim ou não? Ouviu na Bíblia? Amém? Mas você já ouviu Ele hoje? Ouvi Ele. Gente, ouvir Jesus não é um eu acho. Ouvir Jesus
é Ele falar com você no seu interior. É aquela voz inconfundível. É aquela voz que diz assim para você: ei, não faz isso não. Não vai pra cá não. É aquela voz que fala assim: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Diga comigo: Ele não desiste. Fala pra ele. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aí ele fala pra você assim, ó: Ele não desiste de você. Motivação do coração é isso, irmão. É Jesus olhar para o teu coração e ver tudo que Ele vai fazer em você, você vai exaltar a Ele. Mas Samuel, e se for a motivação errada? Você tem, eu acho que vocês têm em casa, tenho certeza que tem. Lá em casa, quando a gente passa muito tempo sem mexer na TV, a TV aparece uma imagem assim: alguém aperte OK, que senão a TV vai desligar automático. Pum! Já viu isso? Me ajude, sim? Glória, obrigado. É isso que Jesus não quer fazer com você. Deixar você em stand-by. Por que, Samuel? Ele tem que ser exaltado. Em que, Samuel? Dona Valéria fez o Nigo comigo em 2017. A gente aprendeu lá que Jesus está em tudo. Até tomando uma água. Foi não, Dona Valéria? Ela tá rindo. Até tomando a água, irmão, Jesus dá. A gente tomava água, a gente tava chorando. Pegava o garfo e, meu Deus do céu, Jesus está nesse garfo. Olha, acordava e, meu Deus do céu, a gente via lá a tenda lá armada lá, o acampamento, meu Deus, Jesus está nessa corda. Você não tem ideia. Olha, no Nico, Jesus não fala. Ele não fala. Fala não, Samuel. Diga assim: no Nico, Jesus não fala. Ele grita. É extraordinário. Segundo, o que é coração em chamas? É disponibilidade. Deus te chamou. Mas o que aí depois, como esse Deus chamou, Samuel, o que é que eu faço? Ele somente quer que essa motivação nunca saia. Terceiro, é um coração restaurado. Diga comigo assim: quando Deus me curar, eu vou curar os outros com Ele. Como é que Ele vai fazer alguma coisa em você se a gente está cheio de pra que isso, cheio de coisa para Ele tirar? Me diga, me ajude. Não tem como. O que Jesus quer com você nessa noite é o seu coração. Você diga sim para Ele e Ele te restaurar. Você pode estar aqui nessa noite assim, dá glória, dá aleluia, mas não libera um perdão. Mas você tem ferida no seu coração que pode conversar com 50 mil pastores. Não é não, pastor? Mas Jesus quer curar com você nessa noite. Agora, só depende de você, irmão. Ele quer curar, mas depende de você. Terceiro, Ele quer tirar de você coisas que Ele não quer e colocar em você coisas que Ele quer. Como é que é isso, Samuel? Diga-se comigo: fruto do Espírito. Olha, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Samuel, como é que tu sabe os nomes? Porque eu fiz um trabalho, até hoje eu sei. Jesus quer colocar em você o amor.
quer colocar em você a alegria, quer colocar em você uma paz, quer colocar em você uma benignidade, ser benigno, ser paciente. Muitas vezes a paciência a gente não tem. Fala assim, Jesus, não tenho paciência nem para acordar. Ele quer que você seja uma pessoa mansa. A irmã riu ali, ó. Nem para acordar tem paciência, irmão. Jesus quer colocar você uma mansidão. Irmão, eu conheço uma pessoa que ela é tão mansa, ela fala assim, irmão, que quando ela começa a falar comigo, eu falei, pô, tu vai revelar os pecados todinho. Gente, Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele ama você. Sabe por que quando eu falo transformar a sua vida, ama você, eu dá vontade de chorar, irmão. Porque tem muitas vezes que eu falei assim, Jesus, deixa eu sentir rapidinho o que é que o Senhor sente pelos outros. Aí ele falou, não. Eu falei, mas Jesus, só rapidinho. Ele, não. Aí eu falei, por quê? Porque Samuel, porque você não aguenta. O amor que ele sente por mim e por você é um amor incondicional. Samuel, como é esse amor? Você não entende, mas ele só quer uma coisa de você. Você diz assim, Senhor, eu estou aqui, preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo me libertar disso, me consertar nisso, cumprir o que o Senhor quer para mim. Com Jesus você consegue, e sem Jesus. Terceiro, ele quer te purificar. Tudo isso aqui, ó, ele fez aqui na oração do Salmo 51 com Davi. Ele purificou Davi. E o que é a pessoa ser purificado, Samuel? É mesmo você com um longo tempo de caminhada de cristão, ele olhar para você e ver o coração maduro em Deus, maduro nele, mas ver um coração como de uma criança. Coração de criança não é um coração frágil, não. É um coração sensível à voz dele. Depois que ele foi restaurado, por último, diga comigo assim: a minha alegria será restituída. Muitas vezes você pode sorrir, mas só Jesus sabe como está aquele sorriso por dentro, ó, cheio de amargura. Irmão, eu era uma pessoa para não estar mais envolvendo com igreja, mas eu deixei Jesus me curar. Minha mãe sabe, um processo há muito tempo, o que eu passei. Mas eu perdoei e continuo a perdoar. Continua a perdoar. O que Jesus quer de você é: libere o perdão, libere o rancor. Mas Samuel, foi muito difícil. Jesus sabe. Ele quer te curar nessa noite. E por último, tudo que ele fez com você, você se disponibilizou, ele te ensinou um monte de coisa. Aí depois ele vem e te chama, aí ele te restaura. Aí sabe o que ele vai mandar você fazer agora com os outros? Agora diga comigo assim: Jesus vai fazer através de mim tudo isso que eu aprendi a ensinar os outros. Mas o que é ensinar, Samuel? É estar disposto a manifestar a glória de Jesus. É você somente resultar nas palavras dele. E por último, não vá no caminho errado. Vá no caminho de Jesus. Nessa noite, não é somente um congresso,
Mas é um dia em que Jesus marcou com você para dizer assim: ei, eu amo você. Samuel, é difícil, prazer. Eu também sei como é difícil. É muito complicado. Muitas vezes a gente diz assim, ó, quer desistir. Quantas vezes eu já pensei, irmão, se for botar no papel, meu Deus do céu, vai encher uma resma. Mas eu olho, sabe para quê? Eu olho para Jesus. Você pode dizer assim: Samuel, o que tu vai falar agora? Eu estou falando de uma aliança. Não é aliança com a sua esposa, não é aliança com a sua família, não é aliança com o seu cônjuge, não é aliança com o seu trabalho. É uma aliança com Jesus. Olha para cá agora. Jesus, ele quer fazer uma aliança com você. É uma aliança para ele ser o seu Senhor, ele ser o seu Salvador. Ele quer isso de você e ele quer isso com você. Se você assim: Samuel, mas e depois da aliança, o que eu faço? Fica calmo. Existem pastores, existem diáconos, pastores escolhidos por Deus. Essa igreja aqui, ó, é uma igreja idônea. O que é uma igreja idônea, Samuel? Que tem caráter, é uma seriedade. Não estou falando que eu estou na frente do pastor, não, porque ele sabe que eu falo isso. É uma igreja com seriedade. Jesus somente quer uma coisa de você: o seu sim. Porque as outras coisas ele vai fazer. Fecha todo mundo os olhos, por favor. Fecha todo mundo os olhos. Isso. Todo mundo agora está de olho fechado. Isso, todo mundo está de olho fechado. Você, nessa noite que você não tem uma aliança com ele, você quer essa aliança, não se preocupe. Eu estou vendo daqui, eu estou vendo todo mundo. Todo mundo está de olho fechado, ninguém vai ver você. Só levanta a sua mão, eu vou até você. Levanta a sua mão, vai, você consegue. Levante sua mão. Agora, você quer essa aliança com Jesus? Isso. Você que quer Ele como seu Senhor e seu Salvador, levante sua mão. Seu Senhor, você diz assim: Samuel, eu quero esse Jesus para mim, eu quero aceitar Ele. Levante sua mão. Diz comigo: eu nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Senhor, que estive longe por caminhos tortuosos, nesta noite também te aceito e faço novamente essa aliança contigo. Você que fez uma das duas orações pela primeira vez, aceitando a Ele, não fique constrangido, não fique. Só faça assim com o dedinho assim, ó. Se está sentado, faça assim com o dedinho. Só o dedinho. Eu estou falando tanto porque Jesus está falando assim: tem gente em Samuel. Jesus, Ele quer você. Ele ama você. E Ele quer você nesta noite.